Olá, tudo bem? Nós estamos estudando o livro de Levítico, vamos hoje entrar no capítulo 5. Então eu convido você a pegar sua Bíblia junto comigo, vamos ler junto esse capítulo para ver o que Deus está falando conosco através da palavra dele. Eu vou ler esse capítulo, versículo por versículo, e vamos comentando o que Deus está falando conosco. É uma maravilha, Deus está orientando os seus filhos a andar no caminho dele. Vamos ver o que ele está falando conosco. Aqui diz assim: se alguém pecar por não denunciar o que viu ou soube como testemunha sobre o juramento, levará seu pecado. Talvez você fale, mas como assim? Você foi convidada para fazer prestar como testemunha de algum crime que você presenciou e você ficou calada. Não cometeu, não disse nada que você viu aquilo. Digamos que você viu um crime assim, o seu marido estuprando a sua filha. Digamos assim, é um exemplo que eu tô. Vou te dar um exemplo bem pesado mesmo. Você viu o seu marido estuprando sua filha. Aí a sua filha chega para você e fala: mãe, papai me estuprou. Aí o que você fala assim? Você está inventando coisas, mas você viu também. E sua filha também falou. Você está ocultando o pecado do seu esposo. Um pecado gravíssimo diante da sociedade. E o mal que você está fazendo para sua filha, porque o seu esposo vai estrupá-la de várias vezes. E você fica inocentemente calada. Então, esse é um pecado. Você levará esse pecado dele que ele fez. Mesmo que você, eu não tenho nada a ver, você viu e você não fez nenhuma providência a tomar. Você ficou calada, você ficou inerte e você vai pagar por isso. Ele fala: ou se alguém tocar alguma coisa imunda ou cadáver de animal imundo ou cadáver de gado imundo ou cadáver de réptil imundo, mesmo que seja sem saber, todavia se tornará imundo e será culpado. Você está entendendo? A magnitude da nossa santidade, como que nós devemos ser? Se você tocar num animal imundo que está morto, um gado imundo que está morto, você será culpado. E se alguém tocar a imundície de um homem sem saber, seja qual for esta imundície pela qual este se tornou imundo, e quando souber, será culpado. Ou se alguém jurar imprudentemente com seus lábios para fazer o mal ou fazer bem, em tudo que o homem pronunciar imprudentemente com juramento, e quando souber, será culpado em qualquer dessas coisas. Você jura imprudentemente, você está falando: eu juro que isso é assim, assim, assado. Talvez você nem sabe do que você está falando. Aí você ainda fala que jurou. Eu juro que isso é assim, assim, assado. Você está sendo culpado. Porque aquilo é uma mentira que você está profanando. É pecado? É pecado. Eu não posso falar isso? Não pode. Se for culpado em qualquer dessas coisas, ele confessará o que pecou. E pelo pecado que ele cometeu, traga expiação ao Senhor uma fêmea de gado miúdo, uma cordeira ou uma cabrita pelo pecado. E o sacerdote fará por ele expiação do seu pecado. E se sua mão não alcançar para trazer gado miúdo, traga ao Senhor pelo seu pecado 2 rolas e 2 pombinhos para uma expiação do pecado e o outro para o holocausto. E ele deve trazê-lo ao sacerdote, que oferecerá antes aquele que é para expiação do pecado, e ele raspará com as unhas a cabeça junto ao pescoço mas não o partirá. Observa que aqui Deus não está colocando, imputando não, Deus não está inocentando o pobre nem o rico. Se você não tem condições de levar um gado, um boi, você leva uma rolinha. Que rolinha todo mundo pega, é de graça, né? Então, aquela rolinha serviria para
para Deus viesse a perdoar o seu pecado. Observa que tudo que nós fazemos aqui na terra, tudo, que é contra a palavra de Deus, é pecado, é coisa do demônio. Se é coisa do demônio, nós temos que nos purificar daquele pecado. E como que nós vamos nos purificar daquele pecado? Hoje, como nós purificamos os nossos pecados? Por isso que nós temos que orar sempre, pedindo perdão dos nossos pecados a Deus, pelas palavras que nós proferimos diante de Deus. Às vezes nós proferimos palavras que para nós não foi um pecado. Igual tem pessoas que só tem palavrão na boca dela, só vive só falando palavrão. Aquilo é coisa imundícia diante de Deus. Se você é uma pessoa que só fala palavrão, tenta consertar o mais rápido possível. Para de falar isso, porque você está cheio de pecado. Pecado mesmo. Aí sua vida está toda desgraçada e você não sabe por que tá. Às vezes você mesmo é culpado das coisas ruins estarem na sua vida. Porque aqui a Bíblia fala, e é tão grave esse pecado, que é derramamento de sangue. Era derramamento de um animal, tinha que pegar um animal. Deus não falou, olha, vai lá, esse é pecadinho. Você vai, pega uma folhinha e traz. Não, Deus não falou isso, não. Olha, você vai, pega, se você não alcançar, se sua mão não alcançar, que ele fala, sua mão não alcançar, isso significa se você não tiver condições financeiras para comprar um gado, para comprar um boi, para vir fazer expiação dos seus pecados, então que você pegue rolinha, 2 rolinhas, venha e traga para fazer a expiação do pecado. É pecado grave. É pecado grave. O que os homens hoje, o que os pastores não falam na igreja? Por que os membros da igreja estão cada dia mais, vou falar a palavra verdade, está mais desgraçadamente miserável? Por falta de conhecimento da palavra de Deus. Até os próprios pastores não têm esse conhecimento do que eu estou passando para vocês. E isso é muito sério. Porque você vai gerando pecado, que o seu corpo fica pesado, a sua família fica pesado, você larga da sua mulher, arranja outra mulher, aquilo não vai resolver a sua vida, você pode arranjar 1000 mulheres, que nenhuma vai satisfazer você, porque você está um pecado dentro de você. Você ainda não pediu perdão desse pecado que está dentro de você. Aí você vem e me fala assim, mas pastora, como que eu faço para que para os meus pecados ser perdoados? Mas Jesus Cristo não já morreu na cruz? Sim, Jesus já morreu na cruz lá por você. Ele já derramou o sangue dele lá por você. Agora, o que quer Deus, o que Jesus Cristo quer que você faça agora? É que você se arrependa. Se arrependa de corpo, alma e espírito. Arrependimento não é chegar na presença de Deus e falar, Senhor, perdoa meus pecados. Não é isso. Arrependimento é você não fazer mais nunca. Nunca mais você vai fazer aquilo. Nunca mais você vai fazer aquilo, porque aquilo traz prejuízo para você. Você tem que chegar diante de Deus, diante de Jesus, falar, Senhor, me perdoa todos os meus pecados, todas as palavras imundas, impuras, que eu pronunciei diante de ti. Porque quando você pronuncia uma palavra, você está pronunciando também diante de Deus. Porque Deus é o universo. Deus está em todo lugar. Deus não está só lá na igreja, não. Deus está dentro da sua casa. Tem gente que faz as coisas dentro de casa, ele é o capetinha. Mas lá na igreja, ele é o santinho. Quantas pessoas que eu vejo dessa forma. Dentro de casa anda de shortinho, mulher anda de shortinho, mini blusa, homem anda de bermudinha, de cuequinha, dentro de casa junto com a família. E depois quer falar mal dos outros. Mas dentro da casa dele, lá dentro da igreja, ele está de terno e gravata, com a Bíblia debaixo do braço, mostrando que ele é uma pessoa super santa. Mas na casa dele,
ele vive de forma pior do que os imundos que não conhecem a palavra de Deus. E você acha que Deus não está olhando isso? Deus está olhando. Deus está olhando o que você faz em casa, o que está dentro da igreja, o que está na rua, o que você está fazendo perto dos seus amigos que não são religiosos. Deus está olhando tudo, porque Deus está em outro lugar. Tem gente que tem medo de homens. Ah, eu não vou assim porque o pastor... Ah, eu não vou dessa forma, não. Eu vou assim, mas se eu não tivesse na minha igreja, se eu não tivesse aqui, eu até ia, mas aqui eu não vou dessa forma, não, porque senão o pastor da minha igreja vai me excluir da igreja. É assim que eles falam. Quantas vezes que eu já ouvi isso? Pessoas vão para a igreja de manhã mais cedo, em vez de chegar na igreja e orar, fica falando mal de outras irmãs lá na igreja, fica com aquela conversinha fiado. Você vai para a igreja para quê? Para conversar fiado? Tem gente que vai para a igreja para mostrar roupa, para mostrar o celular que ela comprou. Agora eu tô com um celular da Apple. Ah, grande coisa. É bobinha, é bobinha. Não sabe que Deus está olhando para ela. Às vezes maltratou um cachorro, chutou o cachorro e tá lá, bonitinha, lá, isso é crente, tá lá. Me perdoa. Tá lá dentro da igreja, cantando, louvando a Deus, falando em língua estranha. Que língua estranha, irmão? Larga de ser burra. Para de falar em língua estranha lá no altar. Se você tá chutando cachorro lá fora, se você tá maltratando as pessoas, para de falar língua estranha. Quem tá falando, usando você para falar língua estranha é o capeta. É o capeta que tá te usando. Porque Deus não habita em corpo imundo. Deus não habita. Tem muita gente que tá falando em língua estranha, enganando. O diabo tá enganando muita gente. Muita gente está enganando. Toma cuidado, toma cuidado. Então vamos lá, vamos continuar com o nosso estudo. E ele aspergirá com o sangue de expiação do pecado a parede do altar, o sangue restante ele espremerá na base do altar, é expiação de pecado. E do outro ele fará holocausto de acordo com a ordenança, e o sacerdote fará expiação por ele do pecado que cometeu, e ele será perdoado. E se tua mão não puder alcançar 2 rolas ou 2 pombinhos, então ele traga uma oferta por seu pecado, 1/10 de uma eva de flor de farinha. Não derrame azeite sobre ela e nem coloque incenso sobre ela, porque é expiação de pecado. Tá vendo? Deus dá oportunidade para você pedir perdão. Se você não pode dar um boi, dá um cabrito. Eu não posso dar cabrito? Dá uma rolinha. Ah, eu não posso dar rolinha? Dá um bolo. Dá um bolo. Deus te dá condições para você chegar diante de Deus. Irmãos, é maravilhoso. E por que você não pede perdão para Ele? Irmãos, nós somos errantes todo momento das nossas vidas. Deus olhou aqui para a terra, para a humanidade, Ele não viu um justo sequer. Ele está querendo pessoas justas, pessoas obedientes, que andam na presença dEle. Faça o bem. A Bíblia diz, Ele disse, faça o bem e não olhe a quem. Às vezes você vai falar, eu vou fazer bem para uma pessoa que me odeia. Faz, irmãos, que não é para você não. Não é para aquela pessoa que você está fazendo, não. Você está fazendo para você. Você está encobrindo multidões de pecado. A Bíblia diz, se você der um copo com água, uma pessoa que bate na sua porta e pede, você está encobrindo uma multidão de pecado, irmãos. Você sabe isso? Você sabe o que significa hoje isso? Porque aquele tempo, olha como que era difícil a gente conseguir perdão de Deus naquela época do passado, antes de Jesus, era difícil, era complicado.
Se você pecasse, você tinha que ir lá no sacerdote, você tinha que procurar, você tinha que se virar. Hoje não, hoje Jesus já morreu na cruz. O que você precisa ter é obediência aos mandamentos de Deus. A fazer as coisas com ordenâncias diante de Deus. Em santidade, em obediência. Tanto que o próprio Deus, ele disse, obediência quer e não sacrifício. Ele disse isso. Porque é melhor obedecer do que sacrificar. Porque você vai sacrificar a vida de um animal por causa do seu pecado? Será que você não fica com um sentimento de culpa? Poxa vida, eu pequei, agora eu vou ter que matar esse animal para perdão do meu pecado? Esse animal que é inocente, que não tem nada a ver com o que eu fiz. Eu tenho 4 cachorrinhos aqui em casa. Já pensou se eu tivesse que matar os meus 4 cachorrinhos, que eu amo muito, por causa do meu erro? Você tá entendendo? É demais. É demais. E Deus também não quis isso. Deus não gostou. Ele colocou essa ordenança para eles, mas ele também proibiu essa ordenança. Ele viu que não era legal. Ele viu que não era justo fazer o que ele estava fazendo, o que ele fez. Não era justo para com os animais. Aí ele dá essa opção quando ele envia Jesus Cristo aqui, para acabar. O Jesus Cristo, ele veio como cordeiro. Acabou esse negócio de sacrifício. Mas agora tudo que nós devemos, todo pecado que nós cometemos, nós temos que ir diante de Jesus. Por isso que o próprio Jesus, ele disse, tudo que pedirdes ao Pai, em meu nome, tudo que nós tivermos que pedir, nós temos que pedir diante de Deus. Pedir direto. Você não pede nada a Jesus. Nada. Nem Jesus falou que não era para pedir. O próprio Jesus disse, não peça nada para mim. Tudo que vocês for pedir, pede direto para o Pai. Papai, eu quero isso. Pai, me dá isso. Em nome de Jesus. Por que em nome de Jesus? Por que você tem que passar por Jesus? Por que você tem que expressar esse nome de Jesus? Porque quando você fala o nome de Jesus, você tem que mostrar para Deus que os seus pecados já estão perdoados. Você está seguindo os ensinamentos, porque você está mostrando para Deus, olha Deus, o seu filho morreu em prol do meu pecado. E eu estou pedindo isso para ti porque hoje eu estou inocente. Porque o seu filho, eu amo o seu filho. Eu estou fazendo a vontade do seu filho. Eu estou te pedindo isso em nome do seu filho. Eu estou apresentando o seu filho como holocausto. Quando você pede algo para Deus, você apresenta Jesus como holocausto. Você está entendendo a gravidade disso? É por isso que a Bíblia mesmo fala que nós pedimos mal, nós não sabemos pedir. Por isso que nós não recebemos bênção, porque nós não sabemos pedir. Porque você chega para Deus e pede as coisas em nome de Jesus, mas você mesmo, você está impuro diante de Jesus. Está entendendo? Você está impuro. Então a primeira coisa que você tem que fazer, antes, o próprio Jesus, quando ele estava no altar, ele estava lá na igreja no altar, que ele viu aquele pessoal dando ofertas lá pro templo, aí ele falou que quem deu a maior oferta ali era aquela viúva, que ela deu pequenas moedas de prata. Ela que deu maior oferta naquele dia. Aí você vai falar assim, aí os homens lá se indagaram, mas aquela viúva, ela só deu umas moedinhas, sim. Mas ela deu com o coração puro, puro de alma, puro de espírito, um coração leve. Tá entendendo? Ela deu sem culpa nenhuma. Sem culpa nenhuma, que era tudo que ela tinha. Ela deu tudo dela. Por isso que a Bíblia fala que ela deu tudo dela. Ela deu tudo, ela deu a santidade dela,
postou ali a santidade dela. Ela estava intacta diante de Deus, diante de Jesus. É isso que nós precisamos ter em mente. Sabedoria. Pedir sabedoria dos céus, pedir inteligência, pedir conhecimento para que a gente possa andar nessa terra de forma digna. Hoje em dia, para você expulsar um demônio, se você não tiver uma santidade, o demônio ri da sua cara. Ele ri, você não consegue expulsar um demônio se você não estiver preparado. Porque o demônio vai falar, você faz a minha vontade, cara, você quer que eu expulse, você quer que eu saia do seu corpo para quê? Você vive fazendo a minha vontade? E você não vai ter argumentação para dizer para o demônio? O que você vai ter? Vamos continuar. Está no versículo 10 do Levítico 5. E do outro, olha o que ele fala. Vamos ler que nós estamos mais adiantados. Agora o versículo 12. E traga ao sacerdote, o sacerdote tomará um punhado dela como seu memorial e a queimará sobre o altar, sobre oferta queimadas ao Senhor. É expiação de pecado. E o sacerdote fará por ele expiação do seu pecado, que ele cometeu em qualquer dessas coisas, e ele será perdoado, e o restante seja para o sacerdote como oferta de alimento. E o Senhor falou a Moisés, dizendo, se alguém cometer um delito e pecar sem intenção das coisas sagradas ao Senhor, então traga ao Senhor como sua expiação um carneiro de rebanho sem defeito, de acordo com tua avaliação em ciclos de prata, de acordo com os ciclos do santuário, para a expiação da culpa, e pague ao sacerdote pelo pecado que cometeu na coisa sagrada, e acrescente mais um quinto, e dê ao sacerdote, o sacerdote fará expiação com o carneiro da expiação, e ele será perdoado. E se alguém pecar fazendo qualquer de todas as coisas que o Senhor proibiu, e ele não sabia, todavia ele será culpado e levará seu pecado. Tá vendo? Todas as coisas que Deus proíbe, você fez. Você não sabia. Eu não sabia que isso era pecado, então eu estou inocente. Que está inocente nada. Não está inocente, diante de Deus. Você não está inocente. Quem falou que você está inocente? Ai, gente, a gente viu como que a gente peca por não conhecer as escrituras? É o que a Bíblia fala, a gente peca por não conhecer as escrituras. Você está achando que eu não tenho pecado? Eu não bebo, eu não fumo. Tem gente que acha que até hoje que pecado é não matar, não fumar, não roubar. Tem pessoas que acham até hoje que pecado é isso. A cabeça deles é tão pequena. Olha, irmão, eu não... Tem quantas pessoas que já chegaram para mim e falaram, eu não bebo, eu não mato, eu não roubo, eu não tenho pecado. Mas olha só, olha o que Deus está falando. Eu vou ler de novo esse versículo para você. Anota aí na sua Bíblia, é Levítico 5:17. Se alguém pecar fazendo qualquer de todas as coisas que o Senhor proibiu, e ele não sabia, todavia ele será culpado e levará seu pecado. Então ele traga ao sacerdote como oferta pela culpa um carneiro do rebanho, sem defeito, de acordo com sua avaliação. E o sacerdote fará por ele expiação do erro que cometeu, sem saber, e ele será perdoado. E a expiação pela culpa, ele se tornou culpado diante do Senhor. É grave. É grave. Irmãos, o que você está fazendo? Por isso que a Bíblia fala que muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Deixa eu só recusar uma coisa aqui. Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Vamos obedecer, andar na presença de Deus. Mais na frente a gente vai comentando. Eu já tenho muitos vídeos gravados sobre o início, do que eu comecei desde Gênesis. Então, todos esses livros, Gênesis, Êxodo,
já está tudo gravado aqui no canal. Você pode acessar todos esses vídeos aqui no canal e assistir capítulo por capítulo, versículo por versículo, tudo que eu estou falando direitinho. E Deus está nos ensinando a como, né, nos purificar diante de todas as impurezas mundanas, para que nós não venhamos carregar um fardo pesado, né, um pecado de coisas que nós nem sabemos que estamos cometendo, e às vezes você está carregando, passando de pai para filha, e aquilo vai virando uma bola de neve, e você não sabe por que as coisas não andam bem na sua vida. É por causa de pecado, de erro, de coisas que você nem conhece, que você está pecando. Então, eu convido você para se inscrever nesse canal, para você a compartilhar esse vídeo, para você a dar like, se quiser comentar, fazer algum comentário, fique à vontade. E se você quiser saber mais alguma coisa, alguma pergunta, se você quiser fazer alguma pergunta, você está também tranquilo, você pode fazer uma pergunta, eu vou deixar o meu telefone embaixo, você pode entrar no meu WhatsApp, conversar comigo. Eu estarei à sua disposição. Um forte abraço e até o próximo vídeo, se Deus assim permitir.